Olá, tudo bem com você? Nós estamos agora indo para a nossa última aula, aula número 40, hoje falando sobre a nova terra. Nós estamos estudando sobre salvação, cristologia, trindade e soterologia, que é o estudo específico da salvação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Zacarias, capítulo 14. Para quem não sabe onde é Zacarias, acha Mateus e começa a dar uma rezinha, passa por Malaquias e você vai encontrar o livro de Zacarias, capítulo 14, dos versos 1 ao verso 4. Eis que vem o dia do Senhor. Estamos aqui falando do milênio, acabou o milênio, final do milênio. A cidade santa descerá do céu para a terra. Repetindo, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Aqui está falando sobre as situações quando, no passado, todas as nações vinham atacar Jerusalém e às vezes ela era vencida por desobediência aos mandamentos, por não buscar a Deus e pedir o seu perdão. Mas no verso 3, a profecia que joga lá para o final do milênio. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Jesus descerá do céu e em cima do Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Você conseguiu entender aqui? O Monte das Oliveiras, visto de cima, o corte vai ser feito entre 9 horas e 3 horas no relógio. Mas a repartição vai ser entre as 12 horas e as 6 horas da tarde, norte e sul. A Cidade Santa, a Cidade Santa desce e ali ela fica colocada. Ela vai descer nesse momento. Nós já vimos que os ímpios são ressuscitados, Satanás é solto da sua prisão de 1000 anos, Jesus, ele faz um discurso mostrando a salvação, todo mundo se dobra perante Cristo. Filipenses 2:11, diz que o joelho se dobrará, todos reconhecerão que poderiam ter sido salvos, que não era necessária a destruição. E aí começa a Cidade Santa descendo. E eu quero chamar a sua atenção para que você pegue o estudo também dessa tarde. E aí começa o juízo final. Nesse juízo final vai ser, cada um foi analisado durante os 1000 anos, durante o milênio. Se você pegar Apocalipse, capítulo 20, vamos lá. Verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Veja que a salvação não é pelas obras, é só pelo Cristo. Mas a perdição, o julgamento é pelas obras, de acordo com o que Cristo fala. Aquele que muito pecou,
e peca da transgressão da lei. Aquele que transgrediu muito a lei, esse será severamente castigado. E aquele que transgrediu menos a lei, será menos castigado. A quem muito errou, muito pecou, muitas chibatadas, Cristo fala. A quem pouco pecou, poucas chibatadas. Essa é a ideia. Então aqui fala de os mortos, os que nele haviam, aqui após o milênio, a ressurreição dos ímpios. Todo mundo que morreu no mar do Titanic, todo mundo volta, ressuscita e fica de frente lá para Nova Jerusalém. E aí do seguinte, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Interessante aqui que a morte e o inferno são personificados, ou seja, Deus vai destruir tudo que é de mal. Nos versos anteriores, a besta, o falso profeta e o dragão já estão queimando. E o verso 15, que é o mais importante. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas se o teu nome estiver no livro da vida, você não vai para dentro do lago de fogo. Como é que você tem o seu nome gravado no livro da vida? Primeiro, que você já tem um nome escrito desde a fundação do mundo. Deus já te escolheu, porque Deus é presciente, basta você aceitar. Existe esse que estou à porta e bato. É uma questão de você se entregar. Cristo é o caminho. E nesse momento, então, a cidade santa desceu, Zacarias 4 repartiu norte e sul. A cidade caiu ali. Tem ali, então, agora, o mar devolve, o além devolve, o inferno devolve. Inferno na Bíblia dá a entender que o texto sagrado no hebraico é sepultura. Então agora, o que acontece? Cristo ele fala, faz o discurso, todo mundo se ajoelha, a glória de Deus envolve Cristo, está em João 17,5, esse é o último ato do processo salvífico. E então agora, irmãos, uma coisa interessante acontece. Eu quero dizer para você que em Malaquias 4, os ímpios são executados. Mas eu vou ler antes com você para aproveitar a Bíblia aberta em Apocalipse 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse novo, no grego aqui, é kainos. Existe uma expressão chamada neos e kainos no grego, novo e novo. Neos é o novo zero, mas kainos é o novo retificado. Mas em Isaías, a criação de Deus vem da palavra bara, que é de Gênesis 1, verso 1, dando a entender que a criação é nova no mesmo lugar que havia uma antiga. Então há um novo céu, uma nova terra. Isso foi planejado antes de se fazer a primeira terra e o primeiro céu. Então agora vamos para Malaquias 4, para você ver algo bem interessante. Malaquias é o livro antes de Mateus, do primeiro livro do Novo Testamento, o último agora do Antigo Testamento. Diz assim, agora começa, né? O fogo caindo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Tudo será exterminado, aniquilado. Agora veja bem o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Cristo, trazendo salvação nas suas asas. E agora veja bem o verso 2. E saltareis como bezerros soltos da estribaria. A Bíblia, ela explica, ela está revelada em suas páginas, como é que vai ser a situação. Eu vou explicar para você um exemplo. Como é que vai ser a ressurreição no milênio, lá no início?
vai ser um choque para quem estiver na sepultura. Vamos ler Apocalipse, Isaías 26. Isaías 26 diz assim, eu gosto muito desse verso. É o pastor Isaías falando. Ele sabia que ia morrer. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Bom, eles vão acordar e eles vão acordar cantando. Darão glórias, exultando de alegria e felicidade. Eles que estavam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, como é que o orvalho ele cai? Suavemente, de forma lenta, suave, calma, com muito respeito. Então, Deus vai ressuscitar os mortos de uma forma tranquila, mansa, suave e gentil, como o orvalho. Não é uma coisa violenta ou truculenta, é uma coisa revelada na Bíblia. Agora, quando Jesus lá no céu, caiu fogo, todo mundo morreu. Como é que o que tem lá no céu? Que tipo de gente tem no céu? Nós já vimos. Vamos pegar o livro de novo de Salmo 110. Veja bem no verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Quer dizer, voluntariamente, ninguém foi levado ao céu obrigado. Todo mundo foi porque aceitou Cristo pelo livre-arbítrio que Deus deu e pelas condições sociais, emocionais, psicológicas, cognitivas que Deus te levou a um momento de você dizer sim quando Ele falou com você e você não endureceu o teu coração. Então aí, como é que nós estaremos vestidos lá no céu? Com santos ornamentos. Então nós estaremos, não sei de que jeito, mas estaremos ornamentados, vestes bonitas, enfeites de ouro e de pedras preciosas bonitas, e aí diz assim, como o orvalho emergindo da aurora são os teus jovens. É a ressurreição, ou a transformação, o orvalho da aurora, e 1 Coríntios 15, imortal e incorruptível, ou seja, não envelhece mais, todo mundo é jovem. E se todo mundo é jovem, o que acontece? Quando as portas da Nova Jerusalém se abrir, e interessante que você sabe que lá em Apocalipse, marca com o dedo Malaquias 4, por favor, em Apocalipse 21, verso 21 diz assim, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Quem é a pérola de grande valor da parábola? É Cristo. E a porta é Cristo. Ele diz, eu sou a porta. Você quer chegar no céu e entrar na nova terra? Tem que passar por Jesus. Ele é a pérola. Tudo está linkado, tudo é uma coisa só, irmãos. E agora, como é que os jovens vão sair da cidade santa, depois que Deus passar o fogo, criar a nova terra, tudo vai ser refeito, vegetação nova, lagos novos, os mares gigantescos que separam não existirão mais, mas haverá, claro, águas, peixes maravilhosos, aves de novo, os animais todos vegetarianos de novo. Então aí, como é que a juventude de Deus que está dentro da cidade vai sair para fora da cidade? Está lá em Malaquias 4, verso 2, diz assim, a última parte, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que bonito, né? Você saindo, jovem, correndo, como se fosse aquele bezerro que dá aquele sprint quando está preso e ele sai correndo em cima da relva verde. Você pode imaginar todos os salvos saindo pelas 12 portas da cidade de Pérola, que Cristo é a pérola, ele é a porta, então tem que ser a porta da cidade, claro, uma pérola, claro, é óbvio isto, e nós sairemos correndo. Porque nós somos jovens e temos
porte atlético e teremos uma capacidade superior aos ginastas que ganham medalhas de ouro nas Olimpíadas. Ali estará o teu povo pulando como se fossem bezerros novos. Isso é bonito. Então agora se cumpriu o que nessa promessa? Se cumpriu o seguinte, veja só uma coisa interessante. Gênesis 12, verso 7. Deus prometeu para Abraão, olha só, em Gênesis 12, verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Próximo verso, Gênesis 13, verso 15. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus está cumprindo a promessa. Ele não pode mentir. É a promessa de salvação de graça pela fé. Gênesis 22, 18. Deus cumprindo agora, na hora que abre a porta, a descendência de Abraão, que são os que creem em Cristo, os que têm pela fé a descendência de Isaac, que é de Cristo, em Gálatas 3,16. Gênesis 22, 18, diz assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Todas as nações, todas as famílias da terra são abençoadas com o crente Abraão. Todos os que são da fé são descendentes de Abraão. Continuando agora, Gênesis 3, agora vamos para Gálatas, capítulo 3. E agora é o cumprimento de todas as profecias que Deus falou. Abriu a porta de pérola, o povo saiu igual o bezerro, correndo. Quanto você vai correr no céu? Quantos quilômetros você vai correr? Você vai fazer um monte de festa nesse dia. Então ali, Gálatas 3, nós vamos ler do verso 7 a 9. Diz assim: sabei, pois, que o da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho de Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E agora Gênesis, Gálatas 3,16. E digo, o 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. A promessa foi feita para Abraão. A lei do Sinai não desfaz essa obra, não desfaz a promessa de Deus. Porque no verso 18, porque se a herança provém de lei, que herança? A nova terra, que após as portas de pérola se abrirem, a juventude de Deus correu pelos matos, pelos campos, pelas vales, a nova terra. Essa herança, ela não provém de lei, porque pela lei ninguém será salvo, pela obediência ninguém será salvo, a lei condena, porque nós somos pecadores. O mandamento é santo, justo e bom. Não confunda uma coisa, não confunda o mandamento com a lei, porque a lei diz o seguinte, a lei fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o mandamento é santo, justo e bom. O conjunto dos mandamentos são bons, são eternos e são gravados aqui. Mas sed lex dura lex, em latim. A lei é dura, mas é lei. A alma que pecar, essa morrerá. Então não provém de lei. Verso 18 diz o seguinte: mas foi pela promessa que Deus fez lá nos livros de Gênesis, nos textos que nós lemos, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi de graça, porque o dom de Deus, a vida eterna, é um dom de graça, presente, sem que você mereça, sem que eu mereça, é dado em Cristo, porque Ele na cruz pagou pelo seu sangue. Esse é o preço. Continuando agora, Romanos 4, verso 13. Diz assim, em Romanos 4, 13, sobre Abraão: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência
coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A justiça que o Pai dá a quem crê em Cristo, e dá gratuitamente. O que você precisa é só precisar. Para ser salvo é só aceitar o dom de Deus gratuito. E aí o que eu faço? Seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do jeito que Deus mandou. E aí, o que vai acontecer contigo? O Pai vai te transformar numa pessoa justa. Ele vai te declarar justo, é imputada a justiça. Vem o segundo momento. A natureza divina, o Espírito Santo está dentro de você agora. Agora ele vai fazer uma obra, a obediência da fé. A obediência da igreja é a obediência de Deus pela igreja. Porque nós lemos em Efésios 1, nos últimos versos, que o Pai deu Cristo à igreja para encher a igreja dele mesmo. Cristo enche a igreja, que é o seu corpo, dele próprio. Então você é revestido de Cristo, você é enchido de Cristo, Cristo está em você e ele vive em você. E ele é porque ele foi gerado em você pela semente divina e tem a natureza divina. E continuando agora, nós vamos para Efésios 3, verso 11. Em Efésios 3:11, a hora que as portas se abriram e o povo saiu correndo, se cumpriu o eterno propósito, diz assim, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora, que propósito que é? De salvar todo mundo, ou salvar os pecadores perdidos, que Deus decidiu lá na ata, lá no conselho de Deus, que ele fez essa ata é a Bíblia, é a palavra dele viva, então ele começa a salvar as pessoas. Nós já estudamos também isso, que esse conselho foi feito quando? Antes dos tempos eternos. E o Deus que não pode mentir, cumpriu então a promessa que se encontra em Hebreus, capítulo 6, essa promessa de levar de graça as pessoas para o céu. Está em Hebreus 6, do 17 e o 18, diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, esse povo jovem que vai sair igual um bezerro doido andando, correndo pelos matos, pelos campos, pelos vales, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual que é isso daí? É que em Cristo Jesus, nós, pelo sangue derramado na cruz, receberemos de graça a justiça de Deus, e pela piedade e misericórdia do Pai, nós um dia sairemos da cidade santa e herdaremos a terra. Aí sim vai se cumprir a promessa. Olha que a promessa que foi feita para Abraão só se cumpre depois que o fogo cai, depois que a terra é renovada, e quando tiver tudo pronto, quando tiver acabada a nova criação. E quando tiver a criação, os animais todos já recriados, prontos para serem amados, acariciados por você. E imagine os pássaros, as flores, naquela hora as portas são abertas. Aí vai se cumprir a promessa. Continuando, nós vamos ver agora como é que vai ser a questão de Efésios 2, verso 7. A partir daí, irmãos, uma coisa interessante acontece. Em Efésios 2, 7, o Senhor Jesus, ele vai mostrar, Efésios 2 diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A partir desse dia, Deus vai mostrar para o universo inteiro quem ele salvou. Vai mostrar você, perdido. Você, mais ou menos, é aquele sujeito, Zacarias, Zacarias 3, o sumo sacerdote Josué, todo sujo, perdido, pecado, lá no juízo, e Deus manda tirar o quê? A roupa dele e botar uma roupa de Cristo, uma roupa limpa. Isso é justiça imputada.
mas também Jesus vive dentro de você, ele lava você. Ezequiel 36, 25. Eu derramarei água pura sobre vocês. Espírito Santo de João 7, 38 e 39. E essa água pura lava tudo da gente. E Deus vai mostrar nos séculos vindouros, eternamente nós seremos glorificados, nós seremos a glória do Senhor. Por quê? Para mostrar que nós, pecadores indignos e merecedores da graça, merecedores do castigo e da morte eterna, estamos ali redimidos para mostrar o quão precioso e quão poderoso é o nosso Deus. Por isso, é muito importante você entender isto. Vamos ver agora uma coisa que é importante. Eu quero que você se lembre de João 17,5, aquela glória que Jesus tinha antes do conselho de Deus, quando Jeová era só um, e sempre foi um, nunca foi dois ou três. Jeová só é um, mas Cristo e o Pai e o Espírito estão ali. E nós lemos, irmãos, em Efésios 1, verso 22, o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo foi dado para a igreja. O Espírito Santo, em João 14, 16, deixa eu ver se é isso mesmo, ele faz o quê? Ele mora, vai ficar dentro da gente para sempre. Para sempre. E Jesus foi dado, ele vai ter a natureza, o corpo, as feridas, eternamente. Só que aquela glória que ele tinha volta para ele. Volta para ele na hora que ele devolve o trono ao Pai, ou seja, ele volta a ser Deus em glória. Cristo retorna à glória do Pai. Jeová se encolhe de novo em uma só pessoa, essa glória. Isso é uma coisa inexplicável. Mas então vem essa glória. E o que essa glória faz? Então nós vamos ver que em Apocalipse 21, verso 23, diz assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso aqui é poesia hebraica, é a mesma repetição da mesma ideia. Aquela glória, a glória de Deus é o Cordeiro, tudo é a mesma coisa ali. Então é a mesma glória, aquela glória, a luz inacessível, que agora para nós outros será acessível. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Veja que o pecado tem que ser perdoado e o coração purificado. O sangue perdoa, o Espírito purifica. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem que é a santificação? O Espírito Santo. Não é uma obra que a gente faz. Nós não nos santificamos a nós mesmos. É Deus quem nos santifica, através da comunhão, da oração e do estudo diário. Continuando agora, nós vamos ver Apocalipse 21, 23, que uma coisa interessante, irmãos. Nessa mesma situação, Cristo é apresentado como o quê? Como o Cordeiro, o Salvador, a sua misericórdia dura para sempre. E o verso 22 diz assim, ó: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em Salmo 110 tem uma promessa que fala assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que por toda a eternidade, o sangue de Cristo terá a validade de ser, na intercessão da cruz, o sacrifício dele e a intercessão dele serão de validade eterna, para sempre. Vida eterna. Continuando aqui, quero ver aqui um ponto interessante. A última parte agora é o seguinte: a adoração a Deus continua no céu. E de que jeito que ela continua no céu? Em Isaías, capítulo, vamos ver aqui, 56, Isaías 56, aqui fala sobre o milênio.
milênio profético de Israel. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei. Deixa eu ver se é isso, 56, verso 6. 56, 6, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Veja que os outros povos também guardam o sábado durante o milênio. Não é só o povo de Israel. Durante o milênio todo mundo guarda o sábado. Na eternidade, todo mundo vai guardar o sábado. Em Isaías 66, no verso 23, diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, a partir da volta de Cristo, todo mundo passa a ser guardador do sábado. Por que o sábado vai ser guardado na nova terra? Está no livro de Ezequiel 20, a resposta. No livro de Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quem é que nos santifica? Nós já sabemos, é o Espírito Santo. Quem é que recebe o Espírito Santo? João 7,39. Ele fala isso lá em João 7, que o Espírito Santo que santifica só será derramado sobre aqueles que crerem em Cristo e crerem que Cristo foi exaltado como Deus no céu. E João 8,24 diz bem claro, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Então, o sábado é o sinal que nós recebemos o Espírito Santo, é o sinal que nós cremos que Jesus é Deus, que Jeová, lá no monte com Moisés, na sarça ardente, é o Senhor Jesus Cristo, que só tem um Deus e que o nosso único modo de sermos salvos é o sangue derramado na cruz. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Por isso guardamos o sábado, porque a lei foi escrita onde? Na mente e no coração. Por isso, terminando, Hebreus capítulo 4. E aí que vem uma mensagem para todas as pessoas de todas as igrejas. Inclusive, hoje é sexta-feira. Não sei que dia é que você está olhando agora, mas agora que eu estou falando, está dando o pôr do sol do sábado, sexta-feira para o sábado. Hebreus 4:9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aqui está falando sobre Israel e sobre aqueles que não creem que o sangue é suficiente. Verso 10 diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Eu não tenho mais que lutar pelas minhas obras para ser salvo. A salvação é um dom de Deus independente das minhas obras. É um presente, eu não tenho mais que lutar, eu tenho que manter a comunhão. E como é que eu vou fazer? A lei vai para o meu coração, Deus opera o querer efetuar. Ele escreve a lei na mente e no coração, Jeremias 31:33, Hebreus 8, de 8 a 13, Ezequiel 36, 25 a 29, Tito 3:5, são as passagens que mostram que Deus nos transforma. É a obra dele agora. Filipenses 1:6, ele começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo. Se você for o ramo ligado na videira todo dia, se todo dia de manhã você negar a sua cruz, a cada dia negar-se a si mesmo e buscar em comunhão, orando sem cessar, levando cativo todo pensamento a Cristo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. E agora, continuando, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a comunhão com o texto todo dia, com o texto da Bíblia, faz com que o Espírito Santo entre na minha mente e faça o trabalho de reestruturação. Ele santifica a nossa vida. Verso 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, quando você busca Deus, não importa quem você seja, Deus vai te transformar. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus está vendo tudo que você tem, Deus está vendo tudo que você é. Não adianta você esconder nada dele. Chegue-se para ele, apresente-se a ele na comunhão, busque com toda a sua força que você puder. Busque o Senhor Jesus, creia e você será salvo, tu e a tua casa, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus abençoe vocês todos. Se você puder, vamos orar. Pai, dá-nos o privilégio, em nome do Senhor Jesus, de um dia passarmos pelas grandes portas de pérola e pisarmos na relva verde da nova terra, para juntos vivermos a eternidade contigo. Amém, Senhor.